estávamos falando sobre a questão tecnológica nos Estados Unidos. E que eles tinham um problema, né, que não vão conseguir superar o atraso tecnológico que eles mesmos se colocaram por uma série de fatores. Eu gostaria de falar sobre isso. Perdoa pela introdução longa, nada a ver, mas né, eu não sou um blogueiro profissional. Eu sou um ser humano. Mas vamos lá. O caso específico que nós tratamos no vídeo anterior, de 10 minutos, foi o da indústria de semicondutores. O velho Joe falou que estava querendo recuperar a predominância, a proeminência dos Estados Unidos. E eu falei que não era possível. Não era possível porque o país não estava fazendo mais investimento produtivo a longo prazo. Não era possível porque o país não tinha mais mão de obra qualificada. E não era possível porque o atraso tecnológico estava aumentando, o gap, e isso não seria resolvido. Ok. Mas o problema industrial dos Estados Unidos vai muito além disso. Certo? Ah lá, gente, ó. Todo mundo sabe que eu sou super fã da moringa oleífera e super recomendo a moringa oleífera. Aqui há um pé de moringa oleífera. Vou até pegar umas vagens, que daqui uns dias eu tô indo no seu Wagner. E já que eu vou lá, eu levo umas vagens para ele, né? Aqui, eu vou... Ai, droga, peraí, gente. Aqui, ó. Quando estiver chegando na minha mãe, eu abro para vocês verem como é que é a semente e como é que usa. Vou ter que chegar lá primeiro. Mas voltando, os Estados Unidos tomaram, já no fim dos anos 60, mas no fim dos anos 60 foi decisão geopolítica, sabe, patrocinar as revoltas burguesinhas, né, as revoltinhas de burguês, o maio de 68 francês, por exemplo, revoltinha de burguês. O 68 do Brasil, nossa, você está falando que foi revoltinha de burguês? Gente, qual foi o resultado? O regime não abriu, o regime fechou. Foi muito pior. O AI-5 veio logo depois disso. A única coisa que o 68 serviu foi para engrossar o regime, aprofundar a ditadura, para gerar mais perseguição, para fortalecer o Estado militar. Certo? Então, essas revoltinhas burguesas não resolveram de forma alguma o problema do capitalismo. Pelo contrário, na França, De Gaulle foi substituído por governos cada vez mais entreguistas. No Brasil, a ditadura ficou mais forte. Nos Estados Unidos iniciou-se uma campanha maciça que acabou erradicando, inclusive fisicamente, os Panteras Negras. Então, e substituíram o movimento negro de base comunista, revolucionária, por essa porcaria democrata identitária. Você comparar Panteras Negras com Black Lives Matter, pelo amor de Deus. Cara, um era um movimento de verdade, cara. Muhammad Ali, Angela Davis, Malcolm X. Você não pode comparar com a bilionária preta identitária do Me Too, não. Ou os burguesinhos do BLM. Pelo amor de Deus, substituir luta por ativismo digital do sofá. Né? Como se trocasse o Lamarca por um Jones Manuel. Então serviu todas as revoltinhas burguesas, Estados Unidos, França, Brasil, serviu para o sistema. Então elas foram feitas pelo sistema. E ato contínuo, eles abriram caminho para o neoliberalismo. E o neoliberalismo abriu caminho para a financiarização
da economia começa nos Estados Unidos, vai para a Europa. A Maria da Conceição Tavares identifica esse processo no Brasil ocorrendo já nos anos 80. A financiarização da economia. E à medida que a economia se financiariza, o país também vai se desindustrializando. A indústria chegou a ser responsável por 38% do PIB no Brasil. Hoje é o quê? 18%? Caiu pela metade. O país se desindustrializou fortemente e se reprimarizou. O discurso do agro é pop, é um discurso de economia atrasada, primitiva, subalterna, certo? Num país da África do século XX que dependia de agronegócio. O agro sustenta o Brasil, essa mentiraiada, que é o contrário, né? O Brasil que com subsídios diretos e indiretos da Lei Candir, que sustenta o agro. Um setor parasita da economia, que se juntou a outro setor parasita da economia, que são os bancos, e a classes parasitas, judiciário, Ministério Público, militares, para destruir a economia brasileira. Para isso serviu Fernando Henrique Cardoso, para isso serviu Miguel Temer, para isso serviu Jair Messias Bolsonaro, para entregar um país destruído, cada vez pior do que o antecessor, certo? Quem entregou a Vale de Graça foi Fernando Henrique Cardoso. Iniciou o processo de desindustrialização. Ele foi o autor da Lei Candir. Mas aí você teve o Michel Temer, que não se conteve em só entregar o pré-sal, proibiu a gente cobrar até imposto. Se originalmente os lucros do pré-sal eram para ser divididos entre saúde e educação, após Michel Temer, 100 S de lucro no pré-sal foi transferido para iniciativa privada, principalmente estrangeira, de países estrangeiros, e nenhum imposto ficou para saúde e educação, certo? E foi o que fez Miguel Temer. Ele estava pensando no Miguelzinho, né? Claro, não é brasileiro, libanês miserável. Então, ele vendeu o país para garantir o futuro do filho que ele teve com a neta dele. Coisa parecida, né? Simbolicamente, claro. E aí teve o Jair Messias Bolsonaro. Um retardado. Uma pessoa nitidamente de inteligência limítrofe, com capacidade moral reduzidíssima. Um sociopata. Porque o psicopata, ele tem a capacidade de se comunicar, de expressar a ideia de ser charmoso. O Bozo não é charmoso, ele é nojento, ele é asqueroso. Eu quase tenho dó da Michelle, quase tenho dó, mas não tem não, foi uma escolha dela. Ela é um Michel Temer de saias, certo? Do outro lado. E tem um histórico, né, de, digamos assim, de trabalhar com profissões antigas, mas com metodologias novas, então não tem dó dela não. Mas é asqueroso o homem daquilo. Ele não é um psicopata porque falta inteligência, falta charme. Ele é um sociopata, maníaco, com nítidos problemas mentais e psicológicos, que criou o filho à imagem e semelhança dele. Aí se tem alguém que eu tenho dó, é da mocinha, a caçula. Que Deus a proteja, a guie, a ilumine. Os outros 4 já era, né? Esse que o diabo leva eles para o mesmo lugar que o pai. Enfim, os Estados Unidos, acreditando na financiarização da economia, acreditaram que o dólar seria eternamente a moeda padrão do mundo e que bastaria imprimir dólares mais dólares, que seria o mesmo que imprimir riqueza. Eles desindustrializaram a própria economia. Desindustrializaram fortemente. Mas não fizeram só isso. Eles destruíram a base tecnológica, científica, de pesquisa, de educação, acreditando que era só comprar de outros. Certo? Assim como eles usam o dólar para roubar matéria-prima do mundo inteiro. Que na verdade, se você não está dando nada em troco da mercadoria, só um pedaço de papel, o que você está fazendo é roubar.
é um sistema sofisticado de roubo, mas é roubo do mesmo jeito. E é o que os Estados Unidos fazem, né? Roubar dos outros, dando um pedaço de papel em troca. Eles acreditaram que isso continuaria funcionando pelo resto da eternidade. E ainda dava poderes extras para eles, porque eles podiam sancionar a economia, você tira do SWIFT, você boicota, né? Você estabelece sanções, você joga economias na idade da pedra. Os países que os Estados Unidos não conseguiram destruir com bombardeiro, levando democracia com o apoio da OTAN, eles sancionavam. Então, quando não era arma, era bala. Certo? E eles acreditavam nitidamente que isso poderia continuar pelo resto da eternidade. Só que não, né? Ficou óbvio que isso tem limite. Tem limites sérios que foram alcançados. E a Rússia resolveu levar eles ao campo de batalha, para decidir lá no campo de batalha. E aí, quando os Estados Unidos e seus lacaios da OTAN e os lacaios dos lacaios da OTAN foram enfrentar a Rússia no campo de batalha, cara, todos os defeitos do capitalismo, porque não é defeito dos Estados Unidos, não é questão de ser os Estados Unidos, é questão de ser o capitalismo aplicado na sua essência. Então todos os defeitos do capitalismo ficaram evidentes. Eles não tinham mais base industrial, base produtiva, não tinha engenharia, não tinha ciência, estava atrasado tecnologicamente, não tinha arma em quantidade suficiente, nem conseguia produzir a tempo e na quantidade necessária. E a Rússia, pelo contrário, a Rússia submetida a sanções sem igual, mais de 10 mil. Praticamente ninguém podia comprar nem vender nada para eles, segundo as sanções, né, se todo mundo tivesse obedecido. Mas ficou muito difícil ter acesso à tecnologia. Muito difícil ter acesso a peça, equipamento. Eles acreditaram que a Rússia iria desmoronar. Não contavam com o apoio que ela receberia da China, da Coreia e do Irã. E mais que isso, não contaram que o fato da Rússia formar 440 mil engenheiros por ano faria uma diferença enorme, faria uma diferença imensa. A Rússia não pode fazer isso mais, porque não pode comprar peça do Ocidente, então ela mesma fabrica. Processo de reindustrialização da Rússia avança a passos gigantescos. Passos gigantescos. E aí você explica por que o pleno emprego é quando você tem inflação é 4%. Desemprego é 4%. O da Rússia está 3%, quer dizer que o que a Rússia está enfrentando é falta de mão de obra. E está aceitando gente de tudo quanto é lugar do mundo. Engenheiro, serralheiro, mecânico, soldador principalmente. Qualquer lugar do mundo. Pode trabalhar na Rússia que eles pagam bem. Por quê? Porque a indústria está operando a 110% da capacidade. 24 horas por dia, 3 turnos, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Estão fabricando quinjal a uma taxa absurda. Certo? Uma taxa absurda. Estão fazendo circo, uma taxa absurda. Então eles R-37M, que é de longe mesmo, muito de longe, o melhor míssil ar que existe já feito pela espécie humana. Está investindo em tecnologias de satélite, interferência eletrônica, guerra eletrônica, inteligência artificial, setor de ponta, submarinos nucleares, armamento hipersônico, sistema de varredura, o sistema de pele inteligente, que é um sistema de combinação estratégica tecnológica, laser, engenharia nuclear. E o que os Estados Unidos estão desenvolvendo? É isso que eu quero falar. Não estão desenvolvendo nada. De verdade, você vê, até o Brasil está fazendo novos arranha-céus. Eu acho uma breguice, né? Tinha que ser em Balneário Camboriú, né? Brega. Gente, não adianta Jurerê Internacional, aquele é brega. Balneário Camboriú é brega com esgoto a tubarão. É muito brega. Campos do Jordão é brega. Isso é tentativa de imitar, né? Europa. Ai,
Gramado parece a Europa. Aham, cara, essas pessoas nunca foram na Europa não, né? Com certeza. Talvez tenha ido naquelas vilas decadentes para receber turista que existe na Alemanha. Aí até que parece mesmo, de fato. Mas não é a Europa. Europa não é um retrato, quer dizer, agora está se tornando um retrato do passado, né? Mas a Europa já foi presente. E garanto para vocês que Gramado não é igual à Europa. É igual uma ficção construída no que a Europa foi no século XIX. Então, brega. E muita breguice. Nossa senhora, cafona. Cafona, cafonice. Mas o fato é que, como eu disse, até Goiânia, capital do meu estado, está fazendo um prédio de 200 metros de altura. Até tem torres bregas também, mas muito altas em Recife. Todas as cidades do Brasil. Quando falar nos árabes, chineses proibiram. Eles viram que era brega e parou. Viu que estava feio e nem parou. Proibiram. Não pode mais. Fez. Não vai derrubar, claro, mas não vai fazer mais. Xi Jinping percebeu a breguice que era a coisa. Porque o problema... O próprio problema do bolsonarismo, o problema do neoliberalismo, o problema do novo riquismo, a breguice, é antes de tudo um problema estético. Quem se impressiona com isso, gente, oh meu Deus, eu estou muito impressionado com o tamanho desse prédio. Quem se impressiona é gente cafona. É gente cafona, sinta até os ossos, é cafonice, é breguice, sabe, Mas repare, nem isso os Estados Unidos estão fazendo mais. Qual o último grande edifício feito nos Estados Unidos? Qual a última grande ponte? Os franceses fizeram as pontes extraordinárias, atravessando vãos muito profundos. Os russos fizeram a ponte atravessando o mar, né? De dezenas de quilômetros. O Brasil conseguiu fazer uma ponte atravessando o Rio Negro, cara. Que loucura! Brasil tá fazendo uma atravessando o Araguaia. Quem já foi no Araguaia sabe o tamanho daquele rio. É quase uma insanidade. Engenharia brasileira. E qual a última ponte que os Estados Unidos fizeram? Eu sei de pontes deles caindo. Novas eu não sei não. As redes de trem-bala, que tem 40 mil quilômetros de trem-bala na República Popular da China. Quantos quilômetros tem nos Estados Unidos? O mesmo que nós, nenhum. Então, os Estados Unidos está empatado com o Brasil, com Ruanda, com Turcomenistão, com Burundi, com Tuvalu, tendo 0 km de trem-bala. Nenhuma que leve. As ferrovias estão sendo desativadas, não está sendo construída nova, nem convencional. Falando em trabalhar, nem convencional. O Brasil está fazendo novas ferrovias. Estados Unidos não. Eles estão desativando o que eles têm. Então, os Estados Unidos entregou tudo para a iniciativa privada. Desconfia que até o planejamento. E o país está desmoronando. O país está desmoronando, apodrecendo, enferrujando. E isso vai criando uma série de problemas cumulativos. Por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos queiram se reindustrializar. Com qual mão de obra? Com que dinheiro? Vocês estão endividados até a medula. E não pode tirar dinheiro público, porque a dívida pública está imensa. E se jogar mais dinheiro na economia vai gerar inflação. A inflação já está enorme. Porque eles não podem subsidiar novas indústrias. Não tem dinheiro para financiar novas indústrias. Não tem mão de obra para essas novas indústrias. Não tem infraestrutura para essas novas indústrias. Eles não estão fazendo novas usinas nucleares, não estão fazendo novas hidrelétricas, sabe? Eles não estão fazendo nada. Os Estados Unidos estão simplesmente apodrecendo. Eles estão apodrecendo, enferrujando. Por quê? Porque investir na manutenção, todo dia tem um descarrilamento. Investir em manutenção diminui os lucros, diminui o dividendo, diminui o valor das ações, então simplesmente não investe. Porque você tem que investir por causa da depreciação do capital, e eles não investem. Ora, se o objetivo do investimento é pelo menos igualar a depreciação do capital e eles não investem, o capital está depreciando.
E literalmente eles estão enferrujando, apodrecendo, certo? A manutenção é pelo menos para manter o que tem, nem isso eles têm feito. Os descarrilamentos são a evidência cabal de que nem manutenção eles estão fazendo. Para não falar em novos investimentos, não. Então tudo isso junto mostra que os Estados Unidos já era, cara. Eles não têm capacidade, eu não digo de investir no novo igual o Joey quer. Não, eles perderam a capacidade de manter o que eles têm. Cada dia que passa, os Estados Unidos enferrujam mais, apodrecem mais. Porque, como eu disse, a manutenção faz com que pelo menos o que eles têm seja mantido. Daí o nome, manutenção. Se eles não fazem manutenção, bom. E se o investimento não, pelo menos iguala a depreciação do capital, então o capital vai ser depreciado. A depreciação do capital. Você não combate o capital, é depreciado. Isso é óbvio. E nem isso, cara. Então o capital está sendo depreciado e a infraestrutura não está sendo mantida. Ou seja, o país está regredindo. E não dá, reitero, para refazer exatamente porque não tem mais capital, porque não tem mais mão de obra, porque não tem mais infraestrutura. Eu vejo muitas pessoas, nossa, lei das cidades, eles vão se recuperar. Isso é bobagem, eles se recuperaram da crise de 2008. Sim, se recuperaram. Cometendo erros ainda maiores. Não aprendendo absolutamente nada com a crise. Não tirando dela nenhuma lição. Quando um pai ou uma mãe não corrige o filho, não estou falando de bater não, pelo amor de Deus. Não corrige, o resultado é o que os Estados Unidos estão apresentando. Se você não corrige, até quem você ama, você não dá um toque, né, um feedback, quem gosta dessa palavra em inglês, até em quem você ama, erros vão ser cometidos. Certo? Erros cometidos vão ser cometidos novamente, de novo, de novo, de novo, de novo. Tá, mas a pessoa não aprendeu nada com o erro. Você tem que ver se alguém ensinou, né? Para aprender alguma coisa com o erro, alguém que a pessoa confia, ele falou, isso foi um erro. Foi um erro por isso, isso e isso. Mas se nenhum feedback você tem, então é óbvio que nada vai ser melhorado. Os Estados Unidos, cara, olha que gracinha. Os Estados Unidos repetiram os erros que vinham cometendo. De novo, de novo, de novo, porque o sistema se tornou imune à crítica. Acho que tem esse papel importante. Permite que você reveja o que você faz. Permite que você se reoriente. Certo? Permite que você se reoriente. Barato. Cavalo habitantes. Isso é muito Goiás. Então, a base produtiva dos Estados Unidos, ela está desmoronando. Certo? Ela já era, cara. Ela já era. E não tem solução. Então, para as pessoas que falam, os Estados Unidos, claro que tem conserto, eles sempre se livram. Sempre se livraram. Dessa vez não. Eles não vão se livrar. Eles não vão escapar. Não há salvação. Pode fazer filme de milagres, salvando o mundo de doenças mortais, asteroide, meteoro, epidemia, terroristas. Eles podem fantasiar igual eles fazem, inventando filme de dragão, super-herói. No fundo é o inconsciente coletivo, né? Nós precisamos de um salvador. Não, Estados Unidos da América, vocês não precisam de um salvador. Vocês precisam entender o problema de vocês, que é o capitalismo. Isso aqui, gente, é agrião do mato. Isso é comestível, ardido, uma delícia. Precisa entender o que é o problema deles, que é capitalismo. Certo? A partir da compreensão de qual é o problema deles, aí eles podem pensar em solução. Ou fazer a solução, pensar a solução que gera Jones Manuel da vida. A executivo do PCdoB está mais que certa.
A revolução não será feita por tuiteiro, certo? De forma alguma. Para fazer a massa é preciso colocar a mão nela. Perfeito? Olha lá, a cana caiana, para quem não conhece. Esse dia eu mostrei uma cana caiana roxa. Essa é a amarela. Deliciosa também tinha no sítio que eles me roubaram. E se Deus te ajudar, eu tenho fé. Se um dia novamente eu tiver terrinha, é uma das primeiras coisas que eu vou plantar é cana. Se eu não vou. Mas o fato, gente, é que os Estados Unidos da América tem tanto futuro quanto a União Soviética, Tchecoslováquia, a Iugoslávia e o Vietnã do Sul, ou a Ucrânia. Mesmo futuro. Eu venho dizendo isso há muito tempo, certo? E o momento das minhas palavras se concretizarem está cada vez mais próximo. Está acontecendo nesse exato momento, nesse exato instante. Era só isso. Eu já estou chegando a Dona Mãe. Até mais.